Voltamos, crianças. Então, agora a gente vai falar de matemática. A gente vai usar a nossa apostila e hoje, começando a unidade 3, a gente vai falar sobre grandezas e medidas. E para começar, nós vamos falar de temperatura. Nós estamos numa época em que o tempo está muito seco, né? Falta chuva, mas está sim um tempo mais agradável, né? Em que a gente consegue, apesar de estar fazendo 30 e poucos graus, a gente sente uma brisazinha, tem um vento e a gente não sente aquele calorão que tem em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Enfim, até porque nós estamos aí na metade do inverno praticamente. E quando a gente fala de temperatura, a gente fala da temperatura ambiente e também fala da temperatura corporal, né? Afinal, nós temos aí uma temperatura que é considerada normal, entre 37, né? 36 a 37 é considerada a temperatura normal do nosso corpo. Então, para começar, aí na página 88, nós vamos começar a falando sobre isso. Vamos ler juntos? Vamos lá! Frequentemente, as mídias notificam informações sobre o tempo e a temperatura, anunciando as temperaturas máximas e mínimas previstas em diversas localidades do Brasil. O nosso corpo também tem uma temperatura determinada e às vezes precisamos conhecê-la. Agora então, com essa questão aí do Covid-19, né, tá se usando aquele medidor térmico, né, mais moderno, em que tem uma certa distância, que consegue verificar a nossa temperatura, e se ali naquele aparelho naquele termômetro der um pouquinho mais de elevação, aí a pessoa já tem assim que ficar em análise, né, prestar atenção e acompanhar melhor, tá? Então, o que nós temos aí, ó? Lá embaixo, no teorizando, medidas de temperatura. Nós temos aí esse sinalzinho, né, esse símbolo da temperatura, que é o C, né, com essa bolinhazinha em cima, né, mostrando o grau da temperatura. Então, para medir a temperatura do ambiente ou do nosso corpo, podemos utilizar o termômetro como instrumento. Aí tem vários, né? Tem o termômetro para medir o corpo e temos também para medir a temperatura do ambiente. As unidades de medida de temperatura mais utilizadas no mundo são as escalas de Kelvin, Fahrenheit e Celsius. Kelvin, representado pela letra K, Fahrenheit pelo F e Celsius pelo C. A gente vê muito, né, o Celsius. Em nosso país, o grau Celsius, simbolizado pelo C, é a unidade de medida de temperatura padrão. A escala de Celsius se baseia na temperatura de congelamento e ebulição da água. O ponto 0 Celsius é a temperatura em que a água congela. E o ponto 100 graus Celsius é a temperatura em que a água ferve e começa a evaporar. Então, né, vai de 0 a 100. 100 elevadíssima, 0 congela. Aí na sequência, nós temos um exercício resolvido para a gente tentar entender o que a gente falou aqui em cima, tá? Então, ó, Lucas pesquisou a previsão do tempo para sábado em sua cidade. Então, nós temos aí, ó, na parte da manhã, na parte da tarde e à noite. Então, na temperatura máxima, ó, setinha vermelha lá em cima, 31 graus. E temperatura mínima, 20 graus, setinha azul, ou seja, houve uma queda. Qual será a temperatura mínima prevista para esse dia? E a temperatura máxima? Qual é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima desse sábado? Então, pessoal, qual é a resolução para essas duas perguntas que foram feitas aí na letra A e na letra B? Analisando as informações da previsão do tempo na segunda coluna, vemos que a temperatura máxima, que é a maior temperatura prevista para o dia, será 31 graus.
E a mínima, que representa a menor temperatura prevista para o dia, 20 graus. Na página 90, que segue, a letra B. A diferença é encontrada realizada numa subtração entre a temperatura máxima e a mínima, entre 31 e 20 graus, ou seja, 31 menos 20 igual a 11 graus de diferença. Então, a diferença entre as temperaturas ou variação de temperatura nesse dia é de 11 graus Celsius. A resposta: na letra A temperatura mínima prevista para o dia é de 20 graus Celsius e a máxima 31 graus Celsius. A diferença entre as temperaturas máxima e mínimas nesse sábado é de 11 graus Celsius. Aí agora vem a parte em que vocês vão colocar, a mão na massa. Tá melzinho na chupeta essa tarefa. Como dizia minha avó, melzinho na chupeta. Então vamos lá. Marina aferiu sua temperatura corporal durante 3 dias, na segunda, na terça e na quarta-feira. Na terça-feira marcou 36, na terça 38 e na quarta 37. Em qual dia da semana Marina apresentou a maior temperatura? 7. No domingo, Juliana pesquisou em seu celular a previsão do tempo para os próximos 3 dias. Pois estaria fora de sua cidade. A imagem mostra a temperatura de domingo a quarta. Baseada nas temperaturas de domingo a quarta, responda: qual temperatura prevista para segunda-feira? Em qual dia haverá a maior temperatura de acordo com essa previsão? Qual foi a temperatura do dia em que Juliana fez a pesquisa? 8. Relacione as temperaturas escritas abaixo a cada uma das situações apresentadas. Então, nós temos aí 38 graus, 7 graus e 180 graus. Em qual delas vai se encaixar diretamente em cada imagem? 9. Letícia mora em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e pesquisou as temperaturas mínimas de outras capitais do Brasil naquele dia para comparar. Ela anotou o resultado na tabela a seguir. Então, nós temos aí as temperaturas mínimas das capitais: Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Campo Grande e Manaus. Na sequência, nós temos, com base nesses dados, responda: em qual dessas capitais a temperatura mínima foi maior? Nesse dia, qual foi a diferença de temperatura entre a cidade em que Letícia mora e Manaus? 10. Observe as temperaturas mínima e máxima registradas durante 5 dias em Belo Horizonte e responda. Então, nós temos aí, de segunda a sexta-feira, temperaturas mínima e máxima. Em qual dia desse período a cidade registrou a maior temperatura máxima? E B, o dia de maior temperatura máxima também foi o dia em que houve a menor temperatura mínima? Olha, gente, nunca teve tão fácil essa atividade, hein? Caprichem. Beijos e volto com a correção já já.